Olá, eu me chamo Ruth, sou estudante de História pela Universidade Católica de Brasília. Eu irei falar um pouquinho sobre a sociedade feudal. O feudalismo foi uma forma de organização política, econômica e social que ocorreu na Europa Ocidental durante a Idade Média. O feudalismo se inicia com a queda do Império Romano no ano de 476. Com as invasões dos povos germânicos, os moradores das cidades se deslocaram para o campo. Isso causou uma aglomeração muito grande na área rural. A sociedade feudal, ela era estruturada em 3 ordens, lembrando que ela era estamental, então não tinha uma mobilidade social. Nessas 3 ordens, nós vamos ter o clero, a nobreza e os servos. O clero. O clero tinha seus representantes da Igreja Católica, e a igreja ela se tornou uma instituição muito poderosa, até mesmo porque só quem compunha o corpo do clero sabia ler e escrever. Então, todo tipo de informação e de conhecimento estava retido nas mãos da igreja. A cultura clássica ficou guardada nos mosteiros, até mesmo para ser preservada, né, pelas invasões que estavam acontecendo ali naquela ocasião. Os monges copistas tiveram também um papel muito importante na produção desses escritos. Sobre os nobres. Os nobres, eles eram reis e todos que possuíam um título de nobreza. Esses nobres, eles possuíam grandes propriedades de terras. E essas terras, elas eram conhecidas como feudo. Nessa classe social, se desenvolveu a fidelidade entre suzeranos e vassalos. Os suzeranos eram os nobres que concediam terra e outros favores aos vassalos, e estes deveriam retribuir também favores quando solicitados. O suzerano, ele dava terra para o vassalo em troca de apoio militar e para que ele pudesse guardar aquela terra, cuidar daquela terra, proteger a terra, o feudo. Então, eles faziam um acordo ali de fidelidade mútua. E quem eram os servos? Os servos, eles eram aqueles moradores das cidades que fugiram para o campo, né? Então, eles acabaram chegando, né, nessas terras e os senhores feudais, que eram os donos das terras, eles eram conhecidos como os senhores feudais. Então, eles acabavam abrigando esses servos em suas terras, né? Também dando uma proteção para eles, caso venha acontecer, né, viesse a acontecer invasões. Então, os servos estavam bem protegidos ali no feudo. Porém, o senhor feudal, ele dava algumas obrigações para os servos, como forma de pagamento. Então, os servos, eles podiam ali cultivar a terra, tirar o seu sustento, mas eles tinham que pagar por isso. Então, como forma de pagamento, nós vamos ter a corveia, a talha, a banalidade e a mão morta. O que era a corveia? A corveia era uma obrigação que o servo tinha para com o dono da terra, para com o senhor feudal, de ir algumas vezes lá na terra dele, do senhor feudal, cuidar dessa terra. Então, vamos dizer que 2 vezes, 3 vezes na semana, o servo tinha que ir lá na terra do senhor feudal, cultivar aquela terra, plantar naquela terra, colher, né, os grãos, trabalhar naquela terra como forma de pagamento. E a talha? A talha era uma parte da produção do servo que ele tinha que dar para o senhor feudal, o dono da terra. Então, o servo trabalhava na sua terra,
Mas quando tinha ali a colheita dos seus grãos, ele ia lá e dava metade para os donos da terra, né? Para o senhor feudal, para o seu servo, para o seu senhor. Então, esse era a talha. E a banalidade? A banalidade era a forma de pagamento para que o servo utilizasse todos os utensílios ali para trabalhar na terra, porque o servo não tinha, né, os materiais, os utensílios para trabalhar na terra. E então o senhor feudal ele dava, né, disponibilizava esse material, mas em troca o servo tinha que pagar. Então, se o servo que queria usar um moinho, ele tinha que pagar o forno, o arado, até mesmo a matéria-prima, os grãos, era o senhor feudal que fornecia. E aí eles pagavam também como, né, com a sua colheita, com a sua produção, ele ia lá e pagava. E a mão morta? A mão morta era quando um servo morria e aí a família tinha que pagar, né, para o senhor feudal, porque o senhor feudal não podia ficar no prejuízo, era menos uma mão de obra ali naquela terra. Então a família ia lá e pagava, né, por conta desse falecimento do servo. Lembrando também que aqui não era mão de obra escrava, aqui era mão de obra servil. O servo ele era livre, porém ele não tinha para onde ir, ele ficava preso na terra, né? Então era uma mão de obra servil. E sobre a economia se baseava na produção, né? Na produção agrícola, na exploração da terra. Isso tornava o feudo autossuficiente. Então, tudo que o feudo produzia era para o seu próprio consumo. Então, é isso. Até a próxima.